Empate amargo em família Palmeiras. Bem-vindos a mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Bom, o Verdão empatou aí nessa terça contra o Red Bull Bragantino aí pelo Paulistão, um jogo dentro de casa, seria essencial esses 3 pontos. O Abel mesclou o time novamente. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no corte da ESPN Brasil, beleza? Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo sobre o que os comentaristas estão falando e analisar esse pós-jogo aí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha e já eu volto. Agora foi de esportes, o Sport Center chegou com o Campeonato Paulista, um confronto de times de Série A, Palmeiras e Red Bull Bragantino, mais um 0-0, difícil, meu caro André Kfouri. E aí o fã de esportes, entenda como quiser o difícil, pode ser difícil de jogar, difícil de assistir, foi um jogo muito abaixo do esperado, hein, André? Sem dúvida foi. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Vitor, uma ótima noite a todos. O jogo foi muito decepcionante, né? É claro que o nível de decepção ele está baseado no nível de expectativa. E, pessoalmente, eu não esperava um jogaço de futebol. O Campeonato Paulista, até agora, em poucas rodadas, nos mostrou algumas coisas boas. Por exemplo, o clássico majestoso de domingo passado, depois de muita chuva em São Paulo, com atraso no horário, campo pesado, etc., foi um jogo melhor do que eu acho que a maioria das pessoas imaginava assistir. O de hoje, mesmo se você coloca o sarrafo bem baixo, porque se trata de um início, os times não estão treinando, o Palmeiras colocou metade do seu time formada por jogadores que são considerados titulares, a outra metade formada por reservas ou jogadores jovens procurando seu espaço, como os que formaram as posições no ataque na noite de hoje no Allianz Parque. Mas mesmo se você abaixa a expectativa, você acaba se decepcionando, não porque o jogo foi 0-0, mas porque o nível mostrado foi realmente ruim. E aí você fica numa posição, e é nessa posição que nós estamos aqui, entre tratar especificamente do jogo, o que significa fazer, entre aspas, uma espécie de autópsia, ou falar do que leva a esse tipo de situação. E eu acho que é mais justo, é mais correto, não que a gente não vá falar do jogo, mas é mais correto, é mais apropriado falar que não dá para esperar muita coisa quando você tem um encontro entre duas equipes e, né, basicamente todo mundo no campeonato estadual está nessa situação, que até agora não tiveram muito tempo para trabalhar. Elas estão treinando de uniforme. Hoje o Palmeiras treinou, o Red Bull Bragantino também treinou. Foi um treino com cobrança de ingresso, arbitragem completa presente, transmissão pela televisão, mas não foi nada mais do que isso, um treino. Ficha técnica do jogo, vou ali no que chama mais atenção, que é o número de finalizações, que para as duas equipes foi o mesmo, 14, mas certas, Palmeiras 0, Red Bull Bragantino 5. Eu até vou explorar isso em outro momento do programa, porque no ano passado já foi uma questão, né? A capacidade de conversão de chances. Palmeiras criava e não convertia, isso esbarrava na discussão se falta camisa 9 e tal, e é uma discussão que, de certa forma, continua acontecendo. Concordo com o André, meu amigo Vitor Birner, conosco nesta noite, que são treinos uniformizados, ainda assim existem os bons treinos, os maus treinos. Hoje, um jogo difícil, assim, que as equipes apresentaram um futebol um pouco abaixo do esperado dos dois, no caso. Tudo bem, Mota? Tudo Boa bem. Noite a você, ao André, aos fãs do esporte. Eu concordo plenamente com o André, porque não dá para esperar num período tão curto assim que uma equipe do Abel Ferreira, que tem como principal virtude intensidade, capacidade de tornar o jogo desconfortável para o adversário a partir de um tipo de futebol muito físico, onde o adversário mal respira, porque é uma equipe que marca muito forte todos os setores do campo, vá, com tão pouco tempo de treinamento, com os jogadores ainda que estão sendo desenvolvidos, jogar o futebol que o técnico quer. O técnico esperava, o Abel, um futebol melhor? Sim. Tenho absoluta certeza que ele esperava alguma coisa, pelo menos um pouco melhor. Eu também não posso esperar do Bragantino, no início de trabalho, um time que está sendo reconstruído, com outras ideias, que ele jogue o futebol à altura do que eu espero na primeira divisão, para que o Bragantino não passe o que passou no último ano. Então, por mais que seja decepcionante o jogo, que as atuações não sejam boas, elas não são surpreendentes por serem negativas.
Poderia jogar no melhor? Repito, sim. Mas não é uma coisa que a gente possa exigir nesse momento. Então, sim, é um treino com portões abertos, com arbitragem, com transmissão, com camisas das equipes, que dão uma cara de jogo oficial, porque é um jogo oficial, mas que, na verdade, numa temporada mais bem planejada, não aconteceria nesse momento. E acho que ambas as equipes fazem esse jogo olhando para o futuro. E é sobre isso que eu quero falar hoje no Sport Center. Vamos falar, sem dúvida alguma, Birner, nesse Sport Center de futuro. A gente vai falar de jogo, de personagens. Teve manifestação da torcida, a torcida vaiou a diretoria palmeirense, a sua presidente, o diretor de futebol. A gente já vai falar sobre isso. Houve vaias após a partida. O Abel está fazendo um revezamento inicial, como tantos outros técnicos fazem nesse começo de ano. Pegando esse jogo e até esse começo de ano, o que nesses treinos uniformizados fica evidente que o Palmeiras talvez tenha que focar um pouco mais? Não me refiro nem a mercado, mas o que está faltando mais para o Palmeiras nesse começo de ano, André? Ele fez 2 times mesclados, né? Então não é correto dizer que hoje jogaram os reservas e que, por exemplo, no fim de semana com o Novo Horizontino jogaram os titulares, ou ao contrário, são 2 times que alguns jogadores são considerados titulares, frequentam o time titular. Hoje teve Marcos Rocha, teve o Everton, teve o Estevão, evidentemente. O Veiga, eu acho que deveria ter entrado mais cedo no jogo, porque o Palmeiras precisava dele, mas ele passou um tempo no banco. O Piquerez estava no banco. Outros jogadores considerados titulares participaram do jogo, iniciaram. E muita gente que, quando o Palmeiras tiver compromissos mais importantes, seja nesse estadual, por exemplo, o jogo com o Corinthians, né, que é na quinta-feira da outra semana, ou fases mais agudas, dependendo do que o Palmeiras fizer nesse campeonato, jogadores que estavam em campo hoje, que estiveram em campo contra o Novo Horizontino, serão reservas, serão opções. Talvez participem de jogos ou não. O elenco do Palmeiras está sendo mostrado para o seu torcedor nesse momento. E assim, já que você deu início a esse tema, a questão das vaias, o torcedor presente hoje ao Allianz Parque não gostou, vaiou no intervalo, vaiou mais ainda no final do jogo. Eu não sei se esse torcedor está vaiando o jogo, o resultado, o desempenho do Palmeiras hoje, ou se ele está vaiando aquilo que ele entende ser o status do Palmeiras hoje como time de futebol. E aí eu acho que tem um forte componente dos reforços que foram comentados e não trazidos, da contratação que foi feita, mas só vai se apresentar no final de março, que é o Paulinho, não vai jogar o campeonato estadual. E talvez também haja aí a influência, nessa leitura mais pessimista, do que outras equipes que são rivais do Palmeiras aqui no estado de São Paulo têm feito. Então, São Paulo traz o Oscar. Para o torcedor do Palmeiras falar, nossa, não sei, vai depender do que o Oscar fizer pelo São Paulo, mas é um jogador que volta, é um jogador de identificação, de nome internacional. Nessa semana, hoje, de maneira oficial, o Santos trouxe o Neymar. E o Palmeiras, o que tem feito? Eu não estou dando razão a quem pensa assim. Eu não estou corroborando essa leitura. Estou dizendo que me parece que é isso que está acontecendo. O torcedor do Palmeiras gostaria de ver a sua diretoria mais atuante, o time sendo reforçado por jogadores. Falou-se Andréas Pereira, não aconteceu. O Paulinho, de novo, só vai estrear daqui a algum tempo. E o torcedor imagina que o seu time ficou para trás em relação ao mercado e não gosta da atuação da diretoria. Sim, esse estado quase de permanente insatisfação é muito próprio do torcedor atual no futebol de hoje, porque ele quer, principalmente aqueles que torcem para os times que têm mais orçamento e mais condições, ele quer que seu time ganhe todos os campeonatos. E quando você não ganha todos, você é automaticamente criticado, alguma coisa de errado você está fazendo, num esporte em que, evidentemente, só ganha um por competição. Então, é muito chato a gente ter que falar nesse assunto, porque as equipes têm 3 atuações, 4 atuações, é isso que se tem aí, contando com pré-temporada algumas, então, ou com o que se chama de pré-temporada. E já existe esse clima no estádio, né? O torcedor do Palmeiras vaiando no intervalo e vaiando ao final do jogo. Eu não acho que seja para isso, eu não acho que isso é correto, eu não acho que isso faça sentido, mas isso é o futebol que tem essa necessidade de agradar as pessoas durante 100% do tempo. Isso é
é uma expectativa que nunca vai conseguir ser satisfeita. A gente, até pegando esse gancho do André para jogar para o Birner, vamos mostrar as imagens, tanto ali das vaias ao Anderson Barros, também o diretor de futebol, o executivo de futebol do Palmeiras, e também vaias após a partida. Vamos dar uma olhada. Atenção, torcedor. Invasão de campo é crime previsto em lei, assim como arremessar objetos no gramado. Respeite a lei, evite sua reclusão e multa, bem como a punição ao Palmeiras. Vamos lá, eu jogo para você, Birner, muito de acordo com o que disse o André, acho que especialmente você citou o Andréas Pereira, eu acho que essa coisa não só de achar que não vieram bons nomes, mas talvez a expectativa de alguns que chegaram a ser negociados. E eu acho que até por isso talvez a Leila Pereira tenha falado da história do Claudinho. Porque eles tinham a palavra ali do Claudinho, que seria um grande reforço. Sim. E talvez essas vaias não acontecessem. Sem dúvida. Se tivesse esse acordo sido... Eu não estou aqui para defender, estamos aqui indo na alma do torcedor da cultura de massa que é o futebol. Mas quero te ouvir se você também acha que é muito mais sobre essa questão de movimentação em mercado, ou de depois do ano passado, em que o Palmeiras não levou um grande título, primeiro ano em muitos que isso acontece, olhar os adversários, imaginar que eles estão se movimentando mais e falar, poxa, não voltaremos àquele protagonismo que, vamos combinar, eles nunca deixaram de ocupar, eles palmeirenses, nunca. Acho que tudo entra no pacote. Eu acho que começa com a temporada anterior, porque o Palmeiras inicia o ano esperando igualar o São Paulo com o tricampeonato brasileiro seguido, obviamente o tricampeonato vencendo 3 títulos consecutivos, espera ganhar a Libertadores, quando ele poderia ser o recordista de títulos de Libertadores dentro do país, e ele é eliminado em todas as competições nos jogos decisivos. E aí, obviamente, a avaliação foi que faltaram jogadores decisivos, principalmente jogadores de frente, porque o Palmeiras criou muitas chances. Não marcou tão bem quanto fazia nas temporadas anteriores, mas perdeu muitas chances na frente. Some a isso o fato do Palmeiras ter perdido, e aí na disputa do título clássico, para o Corinthians. Tudo está no torcedor, né? A recuperação corintiana, quando o time foge do rebaixamento ano passado, passa muito também pela vitória no clássico contra o Palmeiras. Junte a isso a expectativa enorme de reforços, e eu acho que o Palmeiras elevou o seu padrão de expectativa e até de contratações até o momento. Por isso eu discordo um pouco do torcedor, porque eu acho que Paulinho e Facundo são 2 senhores negócios, tá? Acho que são jogadores de nível bem elogiável. Vou dar um exemplo: o Porto está contratando o William Gomes e o Moreira do São Paulo. Não estou falando que são só esses jogadores, mas o Porto está no grupo do Palmeiras no Mundial, e o Palmeiras, por enquanto, contratou melhor que o Porto. E o Palmeiras tem individualmente um time muito capaz de competir com o Porto, que vive uma crise financeira. Como a gente lê notícias do superávit do Palmeiras, do faturamento enorme que o clube teve, o clube decidiu investir em jogadores mais prontos do que, por exemplo, um Flaco Lopes, quando veio por 50 milhões de reais. Então, quando você vai buscar o Andréas Pereira, sua chance de ouvir o não é muito maior, porque ele é um cara que joga no Fulham. Ele joga na principal liga do mundo hoje, a liga mais rica, né? E ele quis voltar. O Palmeiras, com ele, provavelmente tinha as coisas muito bem encaminhadas, mas não conseguiu convencer o clube. Trazer esses jogadores é difícil. Depende de dinheiro e depende do jogador querer jogar no Palmeiras. Eu acho que
A segunda parte não é tanto um problema. A primeira é um problema, porque brigar com qualquer clube de Premier League é muito difícil, ainda mais por um jogador com essa característica. Então o Palmeiras pensou muito alto. Só que eu não acho que o Palmeiras encerrou o seu mercado. Acho que o Palmeiras costuma um time que costuma trabalhar em silêncio, o que é o mérito do clube, da instituição, que deve estar buscando as alternativas, porque sabe que precisa de reforços. Quanto às vaias, junto, para encerrar todo o assunto, a atuação ruim da equipe. É normal que o torcedor esteja insatisfeito por todas as coisas que eu falei, mas eu não acho que a perspectiva do Palmeiras seja de ter a temporada com esse elenco exatamente, sem que venha algum grande jogador, principalmente alguém por meio de campo, e eu acho que o Palmeiras vai buscar um centroavante. Nas entrevistas do Abel isso fica muito claro. Agora, não vai ser mais uma aposta. Eu acho que o Palmeiras quer trazer um jogador pronto, e jogadores para essa posição prontos e capazes de jogar no nível que o Palmeiras quer, são caros e são difíceis no mercado. É preciso ter paciência. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o Allianz Parque. É isso aí, família Palmeiras. Esse foi o vídeo de hoje aí. Vocês viram as informações aí vindo da ESPN, os comentaristas falando muito sobre esse empate do Palmeiras. Hoje, muito difícil, a torcida impaciente no Allianz Parque, pedindo contratações de peso, claro, visando esse super mundial aí que está a caminho. Você vê todos os nossos rivais também aqui no futebol brasileiro se reforçando, trazendo jogadores de peso e altos valores. E o Palmeiras até o momento, somente o Paulinho de grande nome, né? Facundo Torres tem grande potencial, mas de nome de peso mesmo até o momento, somente o Paulinho. E agora foi vinculado nas últimas horas, nos últimos dias, o Wanderson do Internacional no Palmeiras, tendo uma negociação com o Verdão. E lá ele era atualmente, né? Temporadas atrás ele foi melhor. Ele tá mais jogando de reserva que titular na última temporada agora. Inclusive, perdendo espaço pro ex-atacante do Palmeiras, o Wesley, né? Que o Palmeiras vendeu. Mas assim, às vezes um atleta desse, mesmo não tendo espaço muito no Inter, chega no Verdão e joga muito bem. Então a gente vai ter que esperar, a gente tem que confiar no scout aí, Anderson Barros, ele ainda traz jogadores, quer dizer, não vai jogar no Palmeiras à toa, né? Quer dizer que viram neles o potencial. Então vamos aguardar, tem que dar chance para esses atletas para ver se vai ser utilizado pela Abel Ferreira. Beleza, turma? Deixa a opinião no comentário aí de vocês e deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.